Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando hoje mais uma aula de língua portuguesa aqui do canal. Desde já conto com a participação de vocês, tá certo, pessoal? Peço que vocês lembrem de colocar as informações referente informações escolares sobre a vida escolar de vocês aí nos comentários, tá certo? Como o nome, a série, a escola que vocês estudam, tá bom? É muito importante que vocês façam isso, porque nós estamos também acompanhando vocês, né, pelo YouTube, certo? Pelo canal Eduque Mais. Então, hoje, nós vamos dar continuidade, certo? Ao assunto referente à aula 14, mas vamos iniciar fazendo a correção da atividade, certo? Portanto, peguem o material de vocês, caderninho de língua portuguesa, para vocês acompanharem aqui a correção comigo, ok? Então, vejam só. A primeira questão diz o seguinte: leia as frases abaixo e escreva como você pode interpretá-las. Não se esqueça de colocá-las dentro de um contexto de situação, pois dependendo do contexto e do ponto de vista do leitor, a interpretação pode ser alterada. Então, vocês teriam que indicar aí nas frases, né, o que é que elas transmitem a ideia de quê. Então, vejam aí, a letra A que diz o seguinte: pode ser que chova amanhã, mas certamente choverá quando a lua for cheia. Então, vejam que pode ser e certamente, né, eles transmitiram aí uma ideia. Primeiro, pode ser de incerteza, e já certamente, né, de certeza, tá certo? Letra B. O governo tem a obrigação de oferecer uma escola pública de boa qualidade. Então, vejam que aí a expressão em destaque tem a obrigação, né, transmite a ideia de obrigatoriedade, tá certo? Letra C. Com certeza a lei seca não vai pegar no Brasil. Então, vejam aí que com certeza transmitiu a ideia de certeza, convicção. Letra D. Talvez a sociedade se torne menos violenta com o passar dos séculos. Então, vejam que a palavra em destaque, talvez, né, ela traz essa questão da incerteza. Pode ser que ela se torne menos violenta com o passar dos séculos, com o passar do tempo, ou não, tá certo? E a última alternativa, a letra E, que diz: isso pode não ser tão importante para as pessoas, né? Então, o pode não ser também transmitiu a ideia de incerteza, tá certo, pessoal? A segunda questão, vocês teriam que reescrever, né, este exemplo acima, né, que é uma manchete, que diz o seguinte: para erradicar a pobreza, o Brasil teria de gastar mais de 21,3 bilhões, né, segundo Folha de São Paulo. Então, reescreva a manchete buscando alternativas para substituir o caráter de possibilidade por uma ideia de certeza, e colocando em ênfase na ação que deve ser tomada para erradicar a pobreza. Então, vejam aí, eu trouxe para vocês algumas construções, certo? Duas construções. A primeira, que ficaria da seguinte forma: o Brasil gastará mais de 2,3 bilhões para erradicar a pobreza. E o segundo, o Brasil terá de gastar mais de 2,3 bilhões para erradicar a pobreza. Então, ambos exemplos, com certeza vocês conseguiram perceber que eles expressaram, né, essa ideia de certeza. E nós percebemos isso através dos modalizadores que foram utilizados aí, certo? Indicando esta certeza, né, como gastará, terá, tá certo? A terceira questão, né, vocês analisaram aí o exemplo 1 e o 2, né, tendo como palavra de destaque o tem e já não se pode. E a pergunta queria saber, né, se essas palavras estavam indicando obrigação, possibilidade, incerteza
ou que todas estavam, então, corretas. Então, a alternativa correta nesse caso, a letra A, né, indicando uma obrigação, certo? Que deve ser cumprida. A quarta questão seguiu a mesma linha de raciocínio, porém vocês teriam que assinalar a resposta incorreta, certo? Então, diz o seguinte, ó, de acordo com o assunto estudado, leia a frase abaixo e indique a alternativa incorreta. Primeira opção. Não há dúvidas de que a legalização das drogas será ruim para o Brasil. E a letra B, com certeza, terá o bom senso de não aprovar tal lei. Então, as palavras em destaques, elas acabam indicando, né, de uma forma incorreta, aí seria a incerteza, né, uma incerteza, o contrário da resposta correta. A quinta questão, né, vocês deveriam ter elaborado algumas frases, né, expressando necessidade, possibilidade, certeza, incerteza, certo? Obrigatoriedade ou não obrigatoriedade, tá certo, pessoal? Então, nós encerramos aqui a correção da atividade e agora nós vamos iniciar, né, com a aula de hoje, que tem o tema Recursos Linguísticos Discursivos de Prescrição e Causalidade. Então, vejam, os recursos linguísticos são os recursos que nós encontramos na nossa língua, né? Então, recursos pelos quais nos ajudam, né, a expressar o nosso ponto de vista, nossas ideias, certo? Nosso pensamento. E nós fazemos isso através do discurso, do diálogo, tá certo? Mas hoje nós vamos focar, sabendo que existem vários recursos, né? Eu destaquei até aí para vocês, como vocês podem acompanhar na imagem, nesta ilustração, algumas classes de palavras que fazem parte, certo, desses recursos. Mas nós vamos focar nos recursos de prescrição e causalidade, tá certo? Então, eu trouxe para vocês aí uma pequena definição do que são, certo? Os recursos linguísticos discursivos de causalidade. Então, com certeza, pessoal, vocês já ouviram, né, em muitas situações, falar sobre que toda causa, né, possui uma consequência. E isso realmente, se formos observar, é um fato, é uma verdade. Então, é sobre isso que nós vamos analisar agora. Acompanhe aí no slide o que diz. As relações causais, como todas as outras codificadas pela língua, derivam de um domínio mais concreto da experiência humana, no qual o ser humano aprende a reconhecer que todo fenômeno tem uma causa, certo? Então, ainda sobre os recursos, certo, linguísticos, nós podemos encontrar um desses recursos nos elementos de coesão, né? Lembrando que a coesão ela é utilizada para estabelecer uma organização textual, certo? E dentro da coesão, nós encontramos os conectores. Os conectores são aquelas palavrinhas que possuem como objetivo, né, ligar uma frase a outra, um parágrafo a outro, né? E todos esses elementos são recursos que nós encontramos na nossa língua, tá certo? Para que o diálogo aconteça da melhor forma possível, certo? Seja compreendido e tenha toda uma estrutura por trás. Nós temos aí a conjunção causal ou conjunção de causa, tá certo? Então, tem o conceito, né, a definição, que a ideia de causa ela está ligada ao que provoca uma determinada ação ou um fato, certo? Então, vejam aí, pessoal, a principal conjunção de causa é porquê. Então, porquê é uma palavrinha muito utilizada no nosso dia a dia, né? Por que que vocês estão assistindo a esta aula? Por que que vocês responderam às atividades? Né? Por que vocês acordaram cedo hoje? Então, vejam, nós utilizamos o porquê em várias situações do nosso dia a dia, tanto para fazer perguntas como para trazer a resposta, que é o caso desse porquê que está em destaque aí no slide, tá certo? Mas, ainda se falando sobre causa,
nós não temos apenas o porquê, tá certo? Nós temos outras conjunções que também indicam causa, tá certo? Como pois, pois que, já que, uma vez que e visto que, tá certo? Vamos ver alguns exemplos, como é que fica? Então, o exemplo 1 diz assim: eu acordei disposto porque dormi muito. Então, vejam aí que nós temos uma causa e uma consequência, o efeito, certo? Então, qual foi a causa? A causa foi que a pessoa dormiu muito. E a consequência disso, né, foi que ela acordou disposta, tá certo? Mesma coisa acontece no segundo exemplo. Ela não quer pizza porque está de dieta. Então, nós temos aí a causa, né, que a pessoa ela está de dieta, e a consequência disso é que a pessoa, né, não quer comer pizza, certo? Então, vejam aí que nós podemos encontrar os elementos, certo, que indicam causa, porque, pois, certo, visto que e outros. Vamos analisar agora um exemplo de uma notícia, tá certo, pessoal? E eu peço que vocês prestem bem atenção, né, e que vocês consigam identificar nesta notícia qual foi a causa de ocorrer este acidente aéreo na Itália, tá certo? Então diz assim, ó: flores de casamento causam acidente aéreo na Itália. Então, ó, flores de casamento causam acidente aéreo na Itália. A tradição de jogar buquês de flores durante casamentos causou a queda de um avião na Itália. Segundo o jornal Corriere della Sera, o acidente aconteceu no Parque Montione, na cidade de Cerveto, na Toscana. De acordo com a publicação, o casal de noivos contratou um pequeno avião para jogar o ramalhete de flores para as mulheres convidadas. As flores, no entanto, teriam sido sugadas pelo motor do avião no momento em que foram jogadas, causando um incêndio e uma explosão na aeronave. O avião acabou caindo nas proximidades do lugar. O piloto, Luciano, de 61 anos, escapou sem ferimentos. No entanto, o passageiro Isidoro, de 44 anos, que era o responsável por jogar o buquê para os convidados, sofreu traumatismos no crânio e na face e fraturas em ambas as pernas. Então, vejam aí, né? Então, coloquei o site de onde esta notícia foi retirada, tá certo? Folha online do UOL. Vocês podem fazer o acesso para fazer a leitura na íntegra, tá certo? Então, vocês conseguiram perceber, pessoal, qual foi a causa, né, que levou este acidente aéreo? Com certeza, né, vocês conseguiram perceber aí que a verdadeira causa do acidente, né, deste incêndio que aconteceu, foi o fato de as flores terem sido sugadas pelo motor do avião, certo? E o que explica o fato de as flores terem sido sugadas pelo motor do avião? Então, o que traz essa explicação foi o fato de que elas foram jogadas, né, durante o voo ali que estava acontecendo, certo? Por isso que elas foram sugadas. O título da notícia procura sintetizar o fato ocorrido, chamando a atenção do leitor. Esse fato, na verdade, apresenta uma complexidade maior, baseando-se nas respostas dadas às questões anteriores e nas demais informações presentes no texto. Então, explicite as principais relações de causa e de consequência do acontecimento como um todo. Então, nessa parte aí, né, nós vamos analisar, tirar todos os elementos de causa e de consequência que nós encontramos nesse texto. Então, vejam aí o primeiro. O ato de jogar flores trouxe como consequência o fato de elas terem sido sugadas pelo motor do avião, tá certo? Então, temos aí a causa e a consequência, certo? O fato de as flores terem sido sugadas pelo motor do avião
trouxe como consequência um incêndio, certo? Causa e consequência. O incêndio trouxe como consequência a queda do avião. E a queda do avião, por sua vez, ocasionou ferimentos em um dos passageiros. Então vejam aí, né? É uma breve análise das possíveis causas e consequências dessa notícia, certo, pessoal? Então vejam aí, além das conjunções que eu apresentei para vocês agora há pouco, né? Como eu falei, nós temos outras, certo? É isso que a gente vai observar agora. Vejam aí este exemplo que aparece na telinha para vocês. Nós temos aí uma frase, né? O motor do avião sugou as flores jogadas. E a segunda, houve um incêndio. Observem, né, que uma indica causa e a outra a consequência dessa causa, né? Mas observem que as frases não estão ligadas, né, por nenhum conectivo, nem porque, nem pois, certo? E é isso que nós vamos observar agora, que tem como haver aí o encaixe, por assim dizer, de vários conectivos, sem alterar o sentido, né, dessas frases, indicando causa e consequência, certo? Então, ó, vejam aí, nós poderíamos usar qualquer um destes que aparecem aí na telinha, como uma vez que, visto que, dado que, tendo em vista, já que, haja vista, porque, pois. Então, vamos analisar o primeiro exemplo, que diz assim: houve um acidente, uma vez que o motor do avião sugou as flores jogadas. Então, vejam que não alterou o sentido, a frase continuou indicando, né, a causa e a consequência desta causa, tá certo? E o mesmo vai se suceder em todos os outros exemplos, se vocês pararem para observar. Então, nós temos outros conectivos, né, que geram outras possibilidades de articulação desses enunciados, como por quanto, em razão de, pelo fato de, por causa de, em virtude de, pois que, como e na medida em que. Tá certo, pessoal? Agora que nós já entendemos um pouco, né, sobre a diferença entre causa e consequência, né, as conjunções que trazem a ideia de causalidade, nós vamos entender um pouco sobre a prescrição. Mas antes disso, é interessante que vocês relembrem, certo? Ou vejam até mesmo que é um texto prescritivo. Vocês já ouviram falar sobre os textos prescritivos? Vamos analisar? Vejam aí no slide. O chamado texto prescritivo, que nos remete à noção de prescrever, trata-se de algo que deve ser cumprido à risca, cujas instruções são inquestionáveis, ou seja, devemos segui-las ao pé da letra, por assim dizer. Trata-se, pois, de uma imposição da natureza coercitiva, ou seja, obrigatória, que precisa ser seguida, certo? A risca que traz uma imposição, cujos exemplos se manifestam por. Então, vejam, aí trouxe um breve resumo, né, do que são os textos prescritivos, né, nos mostrando que eles têm por objetivo, né, trazer uma noção, além de prescrever, né, em que aquilo que está escrito no texto, nós, como leitores, né, e candidatos a alguma coisa, por exemplo, devemos cumprir à risca o que está escrito ali. É um texto bem interessante. E onde que nós encontramos, né, esse tipo de texto? Então, nós encontramos nas cláusulas regidas mediante um dado contrato. Então, um contrato que você assina, certo? Como, por exemplo, a venda, troca de imóveis. As regras proferidas mediante os pressupostos gramaticais. Então, as regras gramaticais, certo? Então, vejam que todos esses exemplos de textos prescritivos, eles trazem isso, né? Essa ideia de imposição em que devem ser seguido à risca o que está escrito ali, né? Como as instruções que nós encontramos em vários editais, certo? Os discursos também nos artigos da Constituição, ou o Código de Processo Penal e as regras de trânsito. Vejam que todos esses textos, né, que eu coloquei como exemplo aí para vocês, não tem
é a possibilidade, né, de ser revogado algo que está ali, ou você fazer ao contrário do que é solicitado. Por exemplo, uma regra de trânsito. Se você não segue, né, vai trazer consequências, né, como nós vimos agora há pouco, causa e consequência. O texto injuntivo, que vocês com certeza conhecem, né, tem uma certa frequência em ler, são bem parecidos com esses textos prescritivos, tá certo? Vamos ver a diferença e o que eles têm de semelhante, certo? Os textos injuntivos e os textos prescritivos possuem uma mesma finalidade, né, um mesmo objetivo, que é instruir o leitor, certo? A realizar uma determinada ação. Eles não só fornecem informação, como também orientam e guiam a conduta daquele que está lendo o texto. Embora eles sejam parecidos, existem algumas diferenças, certo? Então, o texto injuntivo, né, tem como objetivo informar, ajudar, aconselhar, recomendar e propor. Um exemplo de texto prescritivo são as receitas culinárias, certo? Que elas conseguem instruir, né, o leitor a realizar o passo a passo, né? Traz todas as informações, né, que estão contidas ali, mas se você, né, quiser acrescentar, dar um toque especial à receita, isso não vai impossibilitá-lo, é um texto injuntivo. Então, nós também encontramos em vários outros textos que eu vou mostrar para vocês já, tá certo? Já o texto prescritivo, vejam aí no slide, ele obriga, ordena e impõe, exigindo que as determinações sejam cumpridas rigorosamente. Então, a grande diferença é essa, né? Que o texto injuntivo, ele traz a questão da instrução, assim como o texto prescritivo, mas ele aconselha, ele propõe, né? Muitas vezes ele dá a possibilidade de você trazer uma certa mudança. Já o texto prescritivo não, você precisa seguir à risca o que está ali, tá certo? Características do texto prescritivo. Ele instrui o leitor sobre um determinado procedimento, exige que o leitor siga, né, suas determinações, como nós vimos há pouco, não permite a liberdade de ação do leitor e emprega verbos no infinitivo, né, os verbos terminados em R, no imperativo, que expressam uma ordem, ou no presente do indicativo, né, sobre os verbos que nós vimos na aula passada. Então, vejam aí, eu trouxe para vocês, para ficar mais claro sobre os textos prescritivos, um exemplo, tá certo? Um fragmento que nós temos aí desse tipo de texto, que diz assim, ó: o pedido de isenção deverá ser solicitado das 12 horas do dia 22 de abril de 2015 até as 16 horas do dia 4 de maio de 2015. Esta solicitação deverá ser caracterizada no requerimento de inscrição, em campo próprio, devendo o candidato informar o seu número de identificação social, o NIS, atribuído pelo cadastro único. Então, vejam aí, né? Diz o número da Universidade Federal Fluminense. Então, vejam, né, que esse fragmento de texto, né, ele traz todo um contexto, todas essas informações precisam ser seguidas pelo candidato que está se habilitando, né, a esta inscrição. Porque caso ele não faça isso, né, o que está sendo pedido aí dentro do prazo, né, dentro do horário estipulado, ele vai acabar, por assim dizer, perdendo, certo? Os prazos e toda a proposta, né, que foi solicitada no texto, certo? E nós observamos isso, né, alguns recursos linguísticos, né, como os verbos no imperativo. Veja que ainda no texto, quando ele disse esta solicitação deverá. Então, vejam que expressa como se fosse uma ordem, né, que deve ser cumprida. Não tem aí, né, talvez ou se é possível, certo? Então, vejam que o texto prescritivo
é justamente desta forma que vocês podem ver aí no slide. Um dos recursos linguísticos marcantes e recorrentes tanto do texto prescritivo quanto do injuntivo são os verbos no imperativo, como eu falei para vocês, que expressam uma ordem. Então, eu trouxe para vocês aí também alguns exemplos de textos injuntivos, como a receita de um bolo, receita culinária, que diz: misture todos os ingredientes, mexa, adicione, leve ao forno. Então, vejam, todos esses verbos expressando uma ordem. A bula de remédio, tome 2 cápsulas por dia. Manual de instruções, aperte a tecla. Nas propagandas também conseguimos encontrar alguns verbos no modo imperativo, como vista essa camisa, certo, pessoal? Então, são recursos que nós encontramos nesses textos. Então, eu trouxe aí para vocês as referências da aula de hoje, se vocês desejarem fazer uma pesquisa, tá certo, mais a fundo. E eu agradeço a participação de vocês e conto com a presença para a próxima aula. Até lá!